Bem-vindo ao programa do INSPIR. O INSPIR é o Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial, uma organização não governamental criada em 1995 pelo movimento sindical. Fazem parte do INSPIR as três maiores centrais sindicais brasileiras: a CUT, Central Única dos Trabalhadores, a FS, Força Sindical, e a UGT, União Geral dos Trabalhadores. Compõe ainda a direção do INSPIR, The American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations, a AFL-CIO, Central Sindical dos Estados Unidos, e a CSA, Confederación Sindical de Trabajadores e Trabajadoras de las Américas, CSA, que congrega as centrais sindicais das três Américas. O objetivo do INSPIR é contribuir na promoção da igualdade racial e combater a discriminação no mundo do trabalho e na sociedade como um todo. Nosso programa busca dar voz aos inúmeros ativistas sindicais, de movimentos sindicais, lideranças políticas e intelectuais que militam por um país com igualdade de direitos e oportunidade para todos. Aconteceu um grande evento que é muito importante, que nós gostaríamos de mostrar para você. Mas antes precisa fazer uma explicação. Está sendo organizado no Brasil inteiro a terceira CONAPIR. CONAPIR é a Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, que já foram feitas duas conferências, nós estamos realizando agora a terceira. Quem organiza a CONAPIR é a CEPIR, a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, dirigido pela ministra Luísa Barrios. Este CONAPIR, essas conferências, têm por objetivo discutir no Brasil inteiro os vários problemas que dizem respeito à questão racial, à promoção da igualdade racial. Os estados elegem os seus delegados que nessa conferência discutem e tiram as grandes diretrizes que o governo deve implementar para o combate da discriminação racial no nosso país e para a promoção da igualdade racial. Essa conferência ela é precedida de alguns seminários que foram organizados também pela CEPIR. Nós vamos estar mostrando para você um pouco dessas falas e um pouco desses debates que abordam assuntos muito importantes que serão debatidos e serão discutidos durante a conferência. Assista agora como é que foi esse seminário. Uma década de igualdade racial. Aconteceu nesta terça-feira, dia 7 de maio, o Seminário Desenvolvimento e Mulher Negra, realizado pelo CEPIR, Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. A atividade é mais uma etapa preparatória para a terceira Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial, terceira CONAPIR, que acontece em novembro deste ano. O objetivo é promover a reflexão e o diálogo sobre inclusão racial, que já aconteceu em Brasília, Salvador, Recife e agora em São Paulo. O INSPIR, representado pelo seu presidente Ramati Jacino, dialogou com algumas lideranças que destacaram a importância do evento. Estamos aqui com Rogério Giannini, presidente do Sindicato dos Psicólogos de São Paulo, que também está participando e prestigiando esse importante evento. Rogério, do ponto de vista da psicologia, quais são os problemas que a gente pode considerar que o racismo tem causado aos indivíduos? Olha, o racismo, ele oprime, ele discrimina e isso faz sofrer. E aí a gente diz na psicologia que todo sofrimento humano diz respeito à psicologia. Tanto que em 2003 nós temos uma resolução que chama 018, que orienta os profissionais de psicologia, nos seus atendimentos, considerarem a questão do racismo como uma questão inerente à população, às populações atingidas, à população negra. Portanto, orienta, inclusive técnica e eticamente, a se considerar o sofrimento e o preconceito racial dentro do processo de atendimento. O que nós estamos dizendo com isso? Nós estamos dizendo que é impossível fazer um bom trabalho
psicológico, é impossível atender a pessoa plenamente sem considerar a raiz histórica do racismo no Brasil. Isso foi um avanço importante, isso colocou a psicologia num caminho importante, que é este reconhecimento de que isso é uma ferida social, e é uma ferida social que traz sofrimento e traz um sofrimento específico. Por conta disso, a gente acha que a psicologia se colocou num bom caminho, se colocou num caminho disso que a gente pretende ser, que é uma profissão a serviço da construção do bem comum. Bob Conceição, um dos grandes problemas que nós enfrentamos hoje na sociedade é uma visão ainda preconceituosa em relação às religiões de matriz africana. Que avanços ou que recuos nós podemos dizer que estamos tendo nos últimos períodos no que diz respeito às religiões de matriz africana? Os avanços, eu falaria que a maioria dos estados brasileiros estão atentos com o desrespeito. Eu digo, os estados seria o povo do santo desses estados. Eles estão saindo para fora do terreiro, estão participando das políticas públicas que se referem à religião. O preconceito, o racismo, ele é ligado ao negro. Como é falado do negro, e o preconceito vem da sua religião, que é a religião de matriz africana, uma religião milenar. Nós cuidamos e louvamos os deuses da natureza e as pessoas não entendem o sacrifício de animais que nós fazemos, não entendem as nossas vestimentas, nossos paramentos. Que mensagem, Bob Conceição, você teria para a juventude? Nós vemos que hoje tem uma quantidade significativa de jovens que procuram as religiões de matriz africana, mas os jovens, talvez até mais do que os mais velhos, têm dificuldade de manifestar essa sua opção socialmente, porque os jovens às vezes são mais cobrados, tem a questão da moda, o que está na moda, o que não está na moda. Que mensagem você daria para essa juventude que em algum momento resolveu abraçar alguma religião de matriz africana? Eu falaria que, jovens, o terreiro está sempre de portas abertas. Vocês estão tendo uma necessidade muito grande de busca. Vocês vão no terreiro, vocês vão na igreja católica, vocês vão nas igrejas pentecostais, vocês estão procurando um rumo. E esse rumo de vocês está no benzimento, está nas orações, está no oriqui, nas rezas, nas saçanhas, nos cânticos das religiões de matriz africana. Nós precisamos de jovens, mais jovens ainda dentro da nossa religião. O Papa vai vir aí, no mês de julho. Vai ter uma grande mobilização. E como que nós vamos apresentar nossos jovens de terreiro? Até porque a maioria dos jovens de terreiro se iniciam quando criança. E eles crescem dentro do seio daquele terreiro. Então, tudo que se refere ao terreiro, ao empreendedorismo, ao artesanato do terreiro, esse jovem sabe. Mas talvez por um pouco de timidez, ele tenha um pouco de vergonha de sair paramentado, de mostrar seu fio de conta, de sexta-feira estar com as vestes brancas, como ele aprendeu dentro da sua comunidade de terreiro. Bem, muito obrigado, Bob Conceição. Bom evento aqui para todos nós. E assim esperamos, né? Sejam bem-vindos todos, que tomara que as religiões de matriz africana se façam presente. Nós temos bastante coisa para questionar, para perguntar, para dialogar e queremos aprender com quem já sabe. Muito obrigado. Edna, em Guarulhos, importante cidade, segunda maior cidade do estado de São Paulo, quais são as principais ações que têm se desenvolvido no que diz respeito à questão racial? Nós atuamos de acordo com 3 eixos de atuação, né? Um eixo de valorização das culturas negras, indígenas e cigana, que já incorporamos essa temática. O segundo eixo,
programas e medidas para a promoção da igualdade dos grupos que são discriminados, e o terceiro eixo, que é o enfrentamento ao racismo e a desconstrução de preconceitos e estereótipos, né? No eixo da valorização das culturas, nós temos desenvolvido um número significativo de ações, com um foco importante em novembro, quando nós realizamos o Novembro Negro, e todas as áreas de governo desenvolvem atividades de cunho educativo, pedagógico, artísticas e políticas também, né, através da Marcha da Consciência Negra que nós realizamos na cidade. Muitos cursos e oficinas nos quais nós procuramos combinar a valorização da cultura, que implica em elevação de autoestima das pessoas, com a questão de geração de renda e preparação para o mercado de trabalho, né? Nisso aí nós já estamos adentrando o segundo eixo, que é justamente a promoção da igualdade, né? Desenvolvemos um projeto que foi dirigido para jovens em situação de vulnerabilidade, muitos deles em cumprimento de medida socioeducativa, visando justamente criar possibilidades de oportunidades para esses jovens, né? E o eixo mais difícil que eu considero é justamente o eixo do enfrentamento ao racismo. Nós estamos nesse momento desenvolvendo um projeto com a Câmara Municipal de Guarulhos para a montagem de um serviço chamado SOS Racismo, que terá uma central telefônica, o atendimento das vítimas de racismo e a criação de um banco de dados para que nós possamos estudar o perfil das ocorrências de discriminação e de racismo na cidade. Guarulhos tem uma longa experiência, vocês já estão no 7º ano, né, de experiência do combate à discriminação racial na cidade, e essa experiência certamente vocês vão estar trazendo para o terceiro CONAPIR. Quais são as principais expectativas que você e a cidade de Guarulhos teriam no que diz respeito ao CONAPIR? Nós temos um foco de atenção e de interesse muito grande na questão da criação do SINAPIR, que é o Sistema Nacional de Políticas de Promoção de Igualdade Racial, previsto pelo Estatuto da Igualdade Racial. Nós consideramos que esta ideia, que ela surgiu no contexto justamente do debate do Estatuto, o movimento negro brasileiro não tem muito acúmulo sobre essa questão, né? É talvez a coisa mais ousada que já pintou no cenário da promoção da igualdade racial nesses últimos anos. Porque ter a ousadia de pensar que nós precisamos de um sistema que deve ser integrado por todos os órgãos, todos os níveis de governo, todas as áreas temáticas que têm a ver com a promoção da igualdade ou com o combate ao racismo, né? O SINAPIR será o SUS da igualdade racial, o SUS do combate ao racismo, né? Então, essa é uma ideia extremamente inovadora, extremamente ambiciosa e ousada. E, como eu disse, temos pouco acúmulo, a militância negra tem pouco acúmulo nisso. Nós precisamos de nos debruçar sobre isso, compreendermos a importância e a necessidade desse sistema. Esse sistema tem que dizer, por exemplo, que órgãos devem compor. O que é que os municípios precisam? É de uma secretaria? É de uma coordenadoria? O que os estados devem ter, não é? Como articular os órgãos específicos de promoção da igualdade racial com, por exemplo, o sistema de saúde, com o sistema de educação, com o sistema de justiça, com as defesas de proteção social, não é? É uma ideia extremamente ousada, porque é um sistema que vai articular diversos sistemas, além da sua própria espinha dorsal, que será constituída pelos órgãos específicos de igualdade racial. Muito bem, esperamos que consigamos passar essa proposta no CONAPIR, com certeza uma proposta muito importante, e agradecer aqui a fala da companheira Edna Roland. Muito obrigado. Matilde, está nesse momento, no momento que nós estamos gravando aqui, está para entrar em segunda votação a lei que cria a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial aqui no município. Qual que é a expectativa da criação dessa secretaria? Bom, aprovado agora nessa segunda rodada,
Nós temos a expectativa de que o prefeito sancionando, a gente comece a ter as reais condições para o trabalho acontecer. Na verdade, o trabalho sobre igualdade racial aqui no município já existe há 20 anos, sob forma de uma coordenadoria, e a existência da secretaria levanta o status desse trabalho, né? São Paulo é um município grande e visto pelo Brasil como rico. No entanto, nós sabemos que aqui tem as duas pontas. Tem a riqueza, mas também tem a pobreza. E a população negra está mais do lado da pobreza, não porque gosta, mas porque tem um histórico de exclusão. Então, o trabalho dessa secretaria será de atuar conjuntamente com as demais secretarias. Hoje aqui, por exemplo, nesse seminário, o tema é desenvolvimento e mulher negra, não por acaso, né? As mulheres negras são as mais pobres entre os pobres. E também a maior parte da população, as mulheres são a maior parte da população brasileira, junto com isso as mulheres negras também. Então, pensar o desenvolvimento do ponto de vista econômico, historicamente, este pensamento tem traduzido em manutenção de uma linearidade. Os que têm dinheiro continuam tendo e os que são pobres continuam sendo. Nesse caso, atualmente, inclusive pela motivação do governo federal e das políticas atuais, crescimento não pode ser pensado só do ponto de vista econômico. Ele tem que ser pensado também combinado com estratégias de inclusão social e de crescimento. E aí é a hora de colocar a questão racial de maneira mais contundente na agenda política. Nossa perspectiva, então, é de atuar em todas as pontas, sobretudo considerando trabalho, saúde, cultura, educação. Esses são os temas prioritários, sem deixar de lado toda a agenda. Matilde, a partir da sua longa experiência e a partir da importância que tem a cidade de São Paulo, o peso econômico, social e a presença negra da cidade de São Paulo, qual é a expectativa que você tem em relação a esse terceiro CONAPIR? Olha, a primeira conferência, ela era novidade, né? Nós tivemos que desbravar o Brasil, você deve se lembrar, pela estratégia que nós adotamos, em 3 meses eu percorri como ministra os 26 estados do Brasil, participando das conferências estaduais e também de diálogos com governos estaduais e com o movimento social como um todo. Hoje nós estamos falando da terceira, né? Foi em 2005 a primeira, 2013, 8 anos depois. Já temos no Brasil, pelo governo federal, condições de fazer um balanço dessa política. Na minha visão, o balanço é positivo. O Brasil tem avançado através das estratégias governamentais e monitorado pela sociedade civil na implementação das políticas de igualdade racial. Mas nós estamos falando de 10 anos contra 500. Né? Foram 500 anos praticamente de desatenção à população negra. Então, não teremos soluções absolutas tão rapidamente. Por isso, é preciso fazer um balanço efetivo, os números que conseguimos, em termos de resultados efetivos para a população negra lá na ponta. Quantos quilombos regularizados temos no Brasil hoje? E quantos precisamos ter em curto, médio e longo prazo, considerando a demanda construída? Qual é a real inserção da Lei 10.639 nos municípios, nos estados e pelo Brasil afora? Como está o programa de saúde da população negra? Essas são respostas que essa conferência tem que provocar a partir da reflexão interna do governo e com a sociedade civil, para que nós possamos ter o número de quais são as conquistas. Quando eu falo número, não estou falando só de resultados matemáticos, eu estou falando de mudança da qualidade de vida da população negra. E por onde mais nós temos que encontrar estratégias, inclusive de mudança do que está posto,
para atender a essa necessidade, uma vez que vontade política não falta, né? Orçamento é sempre preciso ser revisto, porque não se inventa dinheiro na administração pública. Se define prioridade e, a partir da definição de prioridade, recompõe o orçamento. Esta é a questão chave para a gente conseguir avançar nas políticas de igualdade racial nos municípios, no Estado e também em âmbito federal. Kátia, eu queria começar com algo que tem sido motivo de grande polêmica aqui na nossa cidade, que é a questão do funk. Como é que a CEPIR tem tratado, como é que você, enquanto representante da CEPIR, que faz o diálogo com a juventude, especial a juventude negra da periferia, tem tratado, tem discutido, dialogado com esse segmento que hoje é da juventude, que está envolvida com o funk? Bom, a pedido do prefeito Fernando Haddad, nós criamos uma comissão do governo, onde envolve diversas secretarias, inclusive a CEPIR, e a gente está fazendo diálogo nas subprefeituras com os jovens de periferia. Então, nós fizemos o diálogo ontem, teve uma reunião na subprefeitura de Capela do Socorro, e onde os jovens que fazem o funk, né, os jovens de periferia, eles trazem suas contribuições e, inclusive, querem fazer até um encontro de MCs, de funkeiros, e dialogando diversas pautas que envolvem a questão da juventude negra. Quais são as principais demandas que essa juventude tem apresentado para a prefeitura? Na verdade, a principal demanda é a falta de acesso à cultura, porque são jovens que não têm poder aquisitivo, não têm condições de estar saindo das periferias para estar vindo para o centro de São Paulo, para estar entrando em casas noturnas. Então, os jovens eles querem uma opção de lazer no bairro. Eles dizem que estão cansados da questão do policiamento, do enfrentamento da polícia, e querem fazer os bailes funk de uma forma mais organizada. E é esse o papel da prefeitura, é nisso que nós estamos trabalhando. A bancada da bala, né, aqueles vereadores e também deputados que se elegeram com o discurso da segurança pública, tem colocado muito a questão, achando que essa questão da juventude tem que ser tratado como caso de polícia, porque eles consideram que as letras são ofensivas, eles fariam apologia ao crime, teria tráfico no meio disso. Como é que a prefeitura, como é que vocês da prefeitura têm encarado essa questão? Então, nós estamos dialogando com esses jovens porque eles já estão sensíveis, inclusive, à questão das mudanças de letras das músicas, né? Lógico que tem muita apologia ao crime, apologia ao sexo no funk, mas tem muita gente boa no funk também, muito MC de periferia, que tem letras de ideologia, que passam uma visão política, letras de protesto. Então, nas nossas festas, nos nossos bailes funks, não vão ocorrer, eles já estão conscientes disso, que não vai ocorrer esse tipo de letras. Cleide, explica para os nossos telespectadores o que é o CNAB. O CNAB, Congresso Nacional Afro-Brasileiro, é uma entidade nacional. Nós estamos organizados em 17 estados que luta contra o racismo, contra o preconceito, por melhor igualdade para o nosso povo. Cleide, qual é a importância para vocês do CNAB de participar desse seminário, que é um seminário que prepara a terceira conferência de promoção da igualdade racial? É muito importante esse seminário, Desenvolvimento e Mulher Negra, porque principalmente agora que nós estamos lutando por investimento público, porque a nossa população negra é a maior aqui do nosso país, é a maior aqui do nosso estado, né? E para que o Brasil cresça, o Brasil se desenvolva, né? Nós precisamos ter investimento público, né? E para que a nossa população negra consiga mais emprego, maior acesso à saúde, uma educação de qualidade. Qual a expectativa, Cleide, que vocês têm, vocês do CNAB e evidentemente todos aqueles que vocês representam, em relação a esse terceiro CONAPIR? Com os avanços que nós já tivemos, com as dificuldades que enfrentamos na luta contra a discriminação racial, o que é que vocês esperam desse CONAPIR?
Bom, nós esperamos que avance ainda mais a nossa luta por uma igualdade, né? E nós temos condições agora nessa terceira conferência, né? Nós estamos nos fortalecendo ainda mais. Cleide, o CNAB foi criado por vários militantes, mas em especial por um militante histórico do movimento negro de São Paulo e do Brasil, que foi o professor Eduardo de Oliveira, que inclusive foi o autor do hino à negritude, que é um hino que agora está virando, provavelmente vai virar um hino oficial, está em tramitação, já passou pela Câmara, um projeto do deputado Vicentinho, agora está no Senado. Nós sabemos que vocês vão fazer uma homenagem ao professor Eduardo de Oliveira. Fala um pouco para a gente a respeito dessa homenagem. Isso, nós vamos homenagear o nosso líder, nosso mestre, nosso saudoso professor Eduardo, e nós vamos também homenagear o professor Eduardo, né, que nós, agora esse ano, em julho, dia 2 de julho, vai completar um ano de seu falecimento, né, e vai ser uma bela homenagem numa data muito especial. Muito bem, muito obrigado a Cleide por ter nos atendido e ter conversado com a gente. Obrigado. Pois bem, essas foram as nossas falas, as intervenções que houveram nesse seminário. Como falamos no início desse seminário, é muito importante, ele tem por objetivo preparar, esquentando, né, os tamborins, esquentando a militância para o grande debate que será a conferência, e seria muito bom, inclusive, que você participasse. Aqui em São Paulo já tem uma agenda que vai estar sendo organizada, nós vamos estar publicando, o INSPIR vai estar publicando essa agenda, é muito importante que você participe. Estamos terminando mais um programa do INSPIR, agradecemos novamente a sua atenção, a sua participação e insistimos para que, se você quiser entrar em contato com o INSPIR, basta mandar um e-mail para inspir@terra.com.br ou entrar no nosso site www.inspir.org.br. Muito obrigado e até a próxima. Jamba Kagumbi Kerema Turiawe